Você já parou para pensar em qual Brasil você realmente vive? Não, não estou falando da sua cidade ou do seu bairro. Estou falando do Brasil da sua realidade financeira. Porque acredite, existem muitos Brasis dentro do mesmo país, e a diferença entre eles vai muito além do código de endereço postal. É o que separa quem vive contando moedas de quem multiplica o patrimônio. Mas será que você sabe em qual lado dessa linha invisível está? Ou será que você apenas se acostumou com a ideia de que o seu lugar é esse, e pronto? Hoje, nós vamos descobrir o que define sua verdadeira classe financeira, e o que isso revela sobre o seu futuro. De acordo com pesquisas recentes, a renda média por pessoa no Brasil ainda é um dos maiores marcadores de desigualdade do mundo. Para muitos, o dia começa antes do sol nascer e termina muito depois do expediente. São horas de esforço, dedicação e sacrifício, e ainda assim, o dinheiro parece evaporar. Já outros, mesmo com uma rotina menos exaustiva, conseguem acumular, investir e planejar o amanhã. O que está por trás dessa diferença? Será que é só sorte, herança, ou existe algo mais profundo na forma como o dinheiro é percebido, ganho e administrado? Pense em duas pessoas com o mesmo salário. Uma consegue guardar parte todo mês, sonhar com uma casa, investir e crescer. A outra vive no vermelho, mesmo ganhando a mesma quantia. O que muda? A resposta está na mentalidade financeira, no comportamento, nas escolhas e no ambiente em que cada uma delas está inserida. Mas antes de entender isso, precisamos voltar um passo e olhar para o mapa da realidade financeira brasileira. A pirâmide social que divide o país em classes não é só uma questão de números, ela é o reflexo da forma como o Brasil enxerga o valor do trabalho, da educação e da oportunidade. No topo estão os poucos que concentram a maior parte da riqueza nacional. São menos de 3% da população, mas que detêm uma fatia gigantesca da renda. No meio, a chamada classe média é uma faixa tão ampla e diversa que abriga desde famílias que vivem com algum conforto, até aquelas que mal conseguem cobrir as despesas básicas. E na base, a maioria, brasileiros que sobrevivem com muito pouco, enfrentando uma rotina onde o dinheiro nunca é suficiente, e o amanhã é uma incerteza constante. Esse é o retrato cru de um país onde a sua classe social define, muitas vezes, as suas chances de liberdade. Mas aqui vai o ponto que quase ninguém comenta: sua classe não é só um número na conta bancária. Ela é um conjunto de hábitos, referências e percepções. É o que você consome, como gasta, com quem convive e, principalmente, o que acredita ser possível para você. É por isso que muita gente vive uma vida inteira sem perceber que está presa num ciclo invisível, o ciclo da classe que apenas sobrevive, mas nunca progride. Imagine o seguinte: você trabalha, paga suas contas, compra o básico, e quando sobra alguma coisa, vem um imprevisto, um pneu que fura, um remédio que aparece, uma conta inesperada, e o saldo zero de novo. A sensação de nunca sair do lugar é devastadora. E o pior, ela se torna normal. O sistema empurra você para acreditar que é assim mesmo, que só os ricos conseguem investir, que poupar é impossível, que o dinheiro é para quem já tem. Mas não é. Essa crença é o que mantém milhões de brasileiros presos a uma classe financeira que limita os sonhos, antes mesmo que eles comecem. Agora, pare e pense: o que define em qual Brasil você vive? É o quanto você ganha, ou o que você faz com o que ganha? O ambiente em que você cresceu, ou as decisões que você toma hoje? Existem pessoas que nasceram sem nada, mas aprenderam a transformar conhecimento em prosperidade. E existem outras que tiveram todas as condições, mas desperdiçaram oportunidades. A diferença está no comportamento, e comportamento pode ser aprendido. Vamos entender os níveis dessa escala. Na base, estão os que vivem com menos de R$ 300 por mês por pessoa, o que chamamos de pobreza extrema. É a luta diária pela sobrevivência. São pessoas que enfrentam a fome, a falta de saneamento e de segurança. Acima, vem a classe D e a maior parte dos brasileiros que ganha pouco, trabalha muito e carrega nos ombros a esperança de um futuro melhor, mesmo sem ver o caminho. Essa é a realidade de mais da metade da população, que convive com salários baixos, custos altos e pouca margem para sonhar. Mas logo acima vem a chamada classe C, que muitos consideram classe média, mas que na prática ainda vive com limitações pesadas.
São famílias que conseguem pagar as contas, talvez fazer uma compra maior no mês, mas que vivem na corda bamba. Um gasto imprevisto, e tudo desaba. Essa classe tem uma característica marcante: o medo de cair. Porque qualquer erro financeiro, qualquer demissão, qualquer doença inesperada pode puxar tudo de volta para o zero. E viver com esse medo constante é viver sem liberdade. Depois, temos a classe média alta, as pessoas que já conseguem ter um padrão mais estável. Pagar boas escolas, viajar, trocar de carro. Ainda não são ricas, mas sentem o gosto da liberdade. Só que mesmo aqui, há uma ilusão perigosa, a de que conforto é sinônimo de segurança. Muitos vivem com altos salários, mas também com altos custos. Financiamentos, dívidas, gastos supérfluos. Ganham bem, mas gastam tudo. Vivem no limite, com aparência de sucesso, mas sem patrimônio. São prisioneiros de um estilo de vida que parece riqueza, mas não é. E então vem o top, os verdadeiramente ricos. Os que não vivem de salário, mas de ativos. Os que fazem o dinheiro trabalhar para eles. A diferença fundamental entre quem vive de renda e quem vive para pagar contas está em uma palavra: investimento. E é aqui que entra a virada de chave. O verdadeiro divisor entre as classes não é apenas quanto você ganha, mas quanto você retém, multiplica e protege. É o momento em que o dinheiro deixa de ser escasso e passa a ser ferramenta de liberdade. Mas, calma, isso não significa que só os milionários podem investir. Muito pelo contrário, investir é o que transforma quem tem pouco em quem terá muito. É o que constrói degrau por degrau o caminho para sair da classe que sobrevive e chegar na classe que prospera. A diferença é o tempo e o conhecimento. E é aqui que o jogo muda quando você começa a entender que educação financeira não é luxo, é sobrevivência. Enquanto a maioria pensa em ganhar mais, quem entende o jogo aprende a fazer melhor com o que já tem. Quer um exemplo? Imagine duas pessoas que ganham R$ 3.000 por mês. Uma decide investir 10% todo mês R$ 300 em ativos simples, como bons fundos imobiliários e ações sólidas. A outra gasta tudo, mês após mês. 10 anos depois, a primeira tem um patrimônio crescendo, recebendo dividendos, e começa a ter renda passiva. A segunda continua na mesmo salário, mesmas preocupações. A diferença não foi o quanto ganharam, mas o que decidiram fazer com o dinheiro. É simples, mas é poderoso. E é isso que muda o seu Brasil. País financeiro em que você vive. Agora, talvez você pense, mas eu ganho pouco, não tem como investir. Essa é a frase mais repetida por quem nunca foi ensinado a pensar como investidor. Investir não é sobre quanto você tem, é sobre começar. É sobre disciplina, não sobre riqueza. Quando você investe R$ 50, R$ 100, R$ 200, está dizendo para si mesmo: eu estou no controle. É um ato de coragem. E a coragem é o primeiro passo da mudança, porque o dinheiro, sozinho, não muda ninguém. Mas o conhecimento muda tudo. Perceba que, em cada classe, existe uma armadilha. Na pobreza, é a sobrevivência. Na classe média, é o conforto. Nos ricos, é a ilusão de controle. O segredo está em não se acomodar em nenhuma delas. É olhar para a sua realidade hoje e entender que ela não é um rótulo, é um ponto de partida. E a pergunta certa não é em qual classe eu estou, mas em qual classe eu quero estar daqui a 5 anos. Porque o dinheiro, no fim das contas, é só uma ferramenta. Ele revela o quanto você está disposto a assumir responsabilidade sobre o seu próprio destino. O que define o seu futuro financeiro não é o governo, nem a sorte, nem o mercado. É o que você faz quando recebe seu salário. É a sua decisão de estudar, de investir, de planejar. É o quanto você aprende sobre juros, ativos, inflação, e o quanto deixa de se enganar com promessas fáceis. A verdadeira ascensão financeira começa quando você para de buscar atalhos e começa a construir degraus. A verdade é que vivemos em um país onde ser pobre exige muito mais força do que ser rico exige inteligência, mas o conhecimento é o único fator que nivela esse jogo. Ele é o que transforma quem ganha pouco em quem vive com liberdade. É o que separa quem apenas sobrevive de quem cria oportunidades. E é por isso que, se você está assistindo até aqui, já deu o primeiro passo de enxergar que existe um outro Brasil esperando por você. Um Brasil onde o dinheiro não é o inimigo, mas o aliado. Agora, respira e pensa:
Em qual Brasil você quer viver daqui a 10 anos? No Brasil onde o salário dita o que você pode fazer, ou no Brasil onde seus investimentos trabalham por você? No Brasil onde você depende do acaso, ou no Brasil que você construiu com escolhas conscientes? Essa decisão é sua, e o melhor momento para começar é agora. Ninguém vai te entregar essa mudança pronta, ela nasce dentro de você, nas pequenas ações do dia a dia. Em cada real poupado, em cada gasto evitado, em cada livro lido, em cada vídeo que te ensina algo novo. E se esse vídeo te fez refletir sobre a sua realidade financeira, faz o seguinte: deixa um like para fortalecer o canal, se inscreve para continuar aprendendo sobre dinheiro, investimentos e liberdade financeira, e comenta aqui embaixo em qual Brasil você vive hoje, e em qual quer viver no futuro. Eu quero ler suas respostas, porque entender onde você está é o primeiro passo para descobrir até onde pode chegar. E lembre-se, mudar de classe começa na mente, muito antes de mudar no bolso.